Fala, galera do Direito Civil, eu aqui, Ana Silvia, mais uma vez pra gente estudar um tema do direito sucessório que vai cair na tua prova, você vai saber e vai passar, me deve um chopp na próxima. Gente, vamos então começando a aula assim, naquele ritmo mais leve. Senta num lugar gostoso, pega um copinho d'água, abre o Código Civil, não quero ninguém vendo a minha aula sem Código Civil, ajuda bastante. E vamos começar hoje falando sobre formas de testamento especiais. Existem, antes de começar então propriamente dito os testamentos especiais, a gente já sabe que existem as formas de testamento ordinários, que são aqueles de forma comum, que são três: testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Matéria de uma aula aí que eu tenho certeza que você já viu. Agora a gente vai falar da exceção. Aquelas formas de testamento que o legislador deu lugar somente em situações extraordinárias, onde não tem a possibilidade de seguir toda a formalidade instituída pela lei para você fazer um testamento, aqueles três chamados de ordinário. Se você tiver aí algum perigo, alguma guerra, então traz o Código Civil algumas formas de a gente poder testar sem precisar passar por todas as formalidades dos testamentos ordinários. As formas de testamento extraordinário estão previstas no artigo 1886 do Código Civil e traz três tipos: marítimo, aeronáutico e o militar. Vamos começar falando então pelo inciso 1º do 1886, que traz pra gente o testamento extraordinário marítimo. Eu vou falar para vocês o marítimo e o aeronáutico juntos, porque os dois têm exatamente as mesmas regras, só que um feito em embarcação no marítimo e o aeronáutico sendo feito nas aeronaves, tá ok? São bem simples as regras, que, como eu disse, acontecem em situações onde as pessoas não têm como seguir todas as formalidades que foram instituídas pela lei para fazer um testamento ordinário, um testamento comum. Não existe tabelião, às vezes não tem como pegar a assinatura de todo mundo como testemunha e assim por diante. Como que faz? Como é que a gente consegue pegar a última vontade aí daquele que está testando para colocar em prática após a sua morte? A regra do testamento marítimo e do aeronáutico tem que ser feito perante o comandante. Veja que depende, independentemente que seja marítimo ou aeronáutico. E tem que ser na presença de duas testemunhas. Esse testamento, ele pode ser feito tanto de modo cerrado como de forma pública, que são duas formas de testamento previstos como ordinários pelo Código Civil. O testamento cerrado é aquele que, também chamado de místico, que é um mistério que tem dentro do testamento. Ninguém sabe o conteúdo, certo? E tem também a forma pública, que é feito através do tabelião, lido em voz alta pelas duas testemunhas, todo mundo assina. E dentro do testamento extraordinário, seja ele marítimo ou aeronáutico, o Código Civil admite essas duas formas, então, o cerrado ou como se fosse um testamento público. Essas últimas vontades aí do testador, elas devem ser lavradas no diário de bordo, elas devem conter a assinatura do testador, e aqui a gente tem uma diferenciação. Se o testador optar por fazer naquele momento um testamento cerrado, ou seja, aquele que ninguém sabe o conteúdo, o que está ali estipulado, quais bens vão ser transferidos para os quais herdeiros, o comandante vai lavrar no diário de bordo somente um auto de aprovação. Ele vai fazer as vezes do tabelião. Lá quando a gente faz o testamento ordinário, o testamento cerrado ordinário, que o tabelião, ele, por mais que leia para ver se está tudo dentro da lei, o testamento, ele não conta para ninguém, fecha o testamento e ele apenas apresenta em voz alta perante duas testemunhas um auto de aprovação, dizendo que aquele testamento foi aprovado pelo tabelião. E é isso que o comandante vai fazer. Cabe ao comandante também guardar o testamento até a próxima parada para ser entregue a um tabelião. Esses testamentos, o marítimo e o aeronáutico, eles perdem a validade após 90 dias da sua elaboração, se a pessoa não morrer. Veja, os testamentos extraordinários, eles foram inseridos na nossa legislação para aquelas pessoas em caso de guerra, em caso que estão muito longe da costa,
brasileira e de repente acontece alguma coisa e fala, meu Deus, vou morrer. Então ele tem a possibilidade de fazer ali um testamento rapidinho, sem todas aquelas formalidades do testamento ordinário. Gente, se os testamentos ordinários já não são muito utilizados no Brasil, vocês podem imaginar a quantidade de testamento extraordinário que é feito? Você tá lá, teu avião vai cair, ou você foi ferido, você vai morrer. Você fala, capitão, por favor, comandante, compareça aqui. Eu sei que eu estou com uma fratura exposta nos 2 fêmurs, mas eu gostaria muito de dizer que meu ursinho de pelúcia fica para minha vizinha. Não me parece ter muita efetividade aí no nosso cotidiano, mas está na lei, tem que saber. Gente, então se em 90 dias a pessoa não morrer, não perde a validade daquele testamento feito naquela forma extraordinária. E também, se ele fizer um outro testamento, daí um ordinário do rito comum ali, pode ser ele qualquer tipo que for, também caduca aquele testamento que foi elaborado aí de forma extraordinária. Coloquei ali para vocês, não tem utilidade, como eu dito agora. Segundo, testamento militar. O testamento militar está previsto no artigo 1893 e fala o seguinte, ó. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja comunidade interrompidas e a comunicação interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Caso de guerra, gente, os militares em guerra, eles podem sim fazer esse testamento por causa da situação ali que eles se encontram. Então, por causa disso, existe a possibilidade, de forma extraordinária, de fazer o testamento. Quem são os civis em campanha? Eles não são militares propriamente dito, mas são médicos, jornalistas, aquelas pessoas que ajudam, seja de qual forma for, a organizar ali a questão dos militares, a guerra ali, tudo que está acontecendo. Todas essas pessoas que estão empenhadas ali em relação a uma força-tarefa, eles são civis em campanha e têm o direito de se utilizar da possibilidade de testar de forma extraordinária. Existem 3 formas extraordinárias militares previstas na nossa lei. Primeira, a que assemelha à pública, que seria perante tabelião, etc. É lógico que ali não tem, que tem que ter a presença de 2 testemunhas. A que se assemelha ao cerrado, que vai ser feita pelo próprio punho daquele militar e entrega ao oficial. Essa entrega do testamento cerrado, do próprio punho, lá amarra, 2 testemunhas têm que ver ele entregando esse testamento cerrado ao seu comandante. E o último, que é o não combativo, que de forma geral não é aceito no nosso ordenamento, de forma ordinária ele não é aceito, mas aqui como extraordinário ele é aceito, que são aquelas últimas palavras proferidas normalmente pelo aquele que sente que está nas últimas, que vai morrer, ele faz oralmente perante 2 testemunhas e daí sim existe o testamento no combativo quando a gente estiver frente a uma situação extraordinária, quando for militares ou civis em campanha. Muito bem. Saindo um pouco dessa parte de testamento extraordinário, trouxe para vocês um assunto que causa polêmica. E se causa polêmica, cai em concurso. É o tal do testamento vital. O que é o testamento vital? É um testamento que se deixa por uma pessoa dizendo o que ela quer que faça em relação à saúde dela. Normalmente, a pessoa tem uma doença, ela está cansada de tratamento e ela não quer mais. Ela entra em coma, por exemplo, aquele testamento vai ter que dizer o que vai ter que ser feito com aquela pessoa. Aqui tem muitos artigos escritos na internet, tem bastante discussão doutrinária e ele fala que o testamento vital, na verdade, é uma busca pela positivação do direito a uma morte digna. Até quando eu tenho que ficar ali sendo mantida por máquinas, não tendo uma qualidade de vida boa numa cama de hospital. Essa é uma questão extremamente delicada. No Brasil, a princípio não se aceita, mas estão começando a pensar em aceitar. Por quê? Porque a pessoa acaba abrindo mão, ele renuncia a tratamentos,
dizendo, não, eu desisto, pra mim tá bom assim, não me ressuscite. Isso já acontece aqui no Brasil, né? A pessoa que tá mal, a família diz se ela quer ser ressuscitada ou não. Então, veja, me parece que a doutrina e a jurisprudência hoje estão caminhando para uma possibilidade dessa chamada de morte digna, que os adeptos ao testamento vital aderem. Mas fica aí a discussão aí na cabeça de vocês. É interessante. Dei uma lida, porque se está na moda, se estão discutindo na doutrina, alguma coisa pode ser dita em relação a preceitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, podem fazer aí uma questão de prova, mesmo escrita, mesclando, né, as áreas do direito sucessório e a parte geral do direito civil. Seria uma pergunta super interessante, né, para ser respondida para o candidato aí no concurso. Última parte da aula, a gente vai falar sobre o codicilo. A gente sabe que normalmente as disposições patrimoniais ou não patrimoniais, elas são feitas através de testamentos. Nós já vimos os testamentos ordinários aí numa outra oportunidade e hoje tivemos a oportunidade de conversar sobre os testamentos extraordinários. A gente não pode deixar de lado também a existência aí dos codicilos. Os codicilos, eles são atos simplificados para também fazer a transferência de certas coisas, certos objetos, sem a exigência de tantas solenidades. Olha o que diz o artigo 1881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas, joias de pouco valor do seu uso pessoal. Então, na verdade, é um escrito particular, não tem que ter nem assinatura não tem que ser por escritura pública, bem tranquilo, faz, data e assina. Sendo feito isso, ele pode transferir ali algumas coisinhas de uso pessoal deles de pouco valor. Daí aquela velha discussão. O que é pouco valor? Pouco valor para mim é uma bijuteria. Agora, pouco valor para algum grande milionário é o quê? Um carro, uma casa na praia. O cara tem uma fortuna aí de 700 milhões, uma casa no valor de 80 mil, é pouco valor? Altamente discutível, o legislador deixou em aberto, né, até pelo princípio da operabilidade que rege aí o nosso Código Civil, para a gente conseguir colocar em prática. Tem que ser visto caso a caso, tem que ser visto devagarzinho, em relação a cada, eu acho que tamanho aí de fortuna que vai ser testada ou não. O codicilo, ele não precisa de testemunha, ele pode ser do próprio punho ou de forma mecânica, ou seja, digitalizado. Essa parte da digitalização é a construção jurisprudencial que aceita o codicilo também datilografado. Não sei se fala datilografado ainda, digitado, né? Ai, velha, terrível. Bom, ele pode ser revogado por outro codicilo, um codicilo feito antes pode ser revogado por outro. E o testamento, ele pode ser revogado por codicilo? Não. Testamento, quem que revoga testamento? Somente outro testamento. A revogação de testamento é matéria para uma outra aula, que eu tenho certeza que eu vou ver você aqui de novo na Cultive, vendo as aulas de Direito Civil comigo, Ana Silvia. Te vejo na próxima. Beijo.